Bom dia a todos, em primeiro lugar. Devo dizer que é um pouco estranho estar a fazer desta maneira a escola sabatina, mas espero que seja, em primeiro lugar, positivo para todos e vamos começar. Esta manhã gostaríamos de fazer uma dinâmica um pouco diferente, então vai ser passada em rodapé, ao longo da lição, umas perguntas, serão 4 no total, e nós gostaríamos que no chat pudessem responder de maneira a que tivéssemos aqui uma pequena interação entre vós que estão em casa e eu que também acabo por estar em casa. Vamos então começar. Esta lição é uma lição muito interessante. Estamos a estudar Isaías. Mais concretamente, fomos estudar de Isaías 7 e 8. É uma história onde estamos focados em Acaz. Acaz que está com um problema. Ele tem os dois povos do norte, que são a Síria e peço desculpa, a Síria e Israel, que estão a ser pressionados pela Síria. E como estes queriam a ajuda de Judá, eles pressionaram para que Acaz pudesse ir contra a Síria, mas Acaz não queria. Só que, em vez de confiar em Deus, acaba por se meter em algumas artimanhas. Vamos então começar, vamos pegar na Bíblia. Temos uma boa maneira de estudar e vamos começar com o versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Desde já podemos ver que, como eu estava a dizer, Acaz iria receber um sinal escolhido por Deus. Aqui o texto diz que o Senhor mesmo o dará, é o Senhor que o vai dar. É um sinal que, igual ao versículo 3 do capítulo 7, em que temos o primeiro filho, o nome do primeiro filho de Isaías. Esse nome iria lembrar a promessa que um grupo iria invadir Judá, mas esses seriam salvos da invasão. Deus estaria com eles. Aqui vós estamos a falar da casa de Davi, a casa real de Judá, ou seja, onde está inserido Acaz, que era o representante. A questão do sinal é interessante, porque se formos ver o versículo 3, como eu já referi antes, temos um exemplo de um sinal que ele deu através do nome. Qual nome é esse? Vamos ver. Portanto, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com o teu filho, que se chama um resto volverá. Ou seja, um resto voltará à terra. Temos um claro sinal transmitido a Deus. E acredita-se que um dos sinais que iria ser dado, podemos observar no versículo 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para os sinais e para as maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Aqui é claramente Isaías a falar. Isaías está-nos a dizer que ele está lá, ele apresenta-se ao serviço de Deus. Muito bem, vamos continuar. Temos então a segunda parte, e essa é a pergunta para a qual foi lançada. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. De quem é que estamos aqui a falar? Existe uma resposta muito óbvia, que vai ser lançado mais à frente na Bíblia. Não se esqueçam de responder aqui no chat, eu vou estar atento, por isso não se acanhem, façam as respostas. É importante então, nesta pequena frase, que eu pessoalmente tive algumas dificuldades a perceber. Porquê? Quando aqui fala na Virgem, nós, se formos ao hebraico original, temos a palavra Alma.
E a alma A pode ser interpretada de duas maneiras. Uma é como a Virgem, ou outra, a segunda interpretação, é uma jovem capaz de conceber. Então, isso deixa-nos um bocado uma ambiguidade. Muito bem, vamos então proceder a ver se conseguimos decifrar isso. Temos mais à frente, conceberá e dará à luz um filho. Novamente, se nós formos analisar o hebraico original, nós vamos ver que a maneira como está apresentado é uma ação concluída. O verbo dá-nos a entender que já foi concebido. Ora, nós temos duas razões para isso poder acontecer. Uma, claramente, isso já aconteceu temporalmente, ou quando eram feitas profecias, uma vez que a confiança era tal que isso ia se realizar, então tínhamos que os profetas usavam um verbo que dava a entender a ação concluída. Então, novamente, temos aqui uma ambiguidade. Vamos continuar. E dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Claramente aqui estamos a apontar para quem? Já estou a ver algumas respostas. Temos muita gente a dizer Jesus e temos o filho Emanuel. Exatamente. Temos Emanuel. Emanuel, que quer dizer, como penso que toda a gente sabe, Deus conosco. Se nós formos ver mais tarde, em Mateus 1, 20 a 25, é confirmado que esse Emanuel é efetivamente Jesus. Muitos de vocês já estão a dizer Jesus e é exatamente isso que é. Mas temos de perceber uma coisa. Esta profecia, porque é uma profecia, é realizada em dois momentos distintos. Um, temporalmente mais atual, e nós vamos poder ver isso em Isaías 8, 3, 4. Novamente, eu peço que tenham a Bíblia aberta, é importante que possamos ver o que estamos a estudar. Em Isaías 8, 3 e 4, é-nos dito: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os desposos de Samaria diante do rei. Devido àquela ambiguidade que nós estávamos a falar, nós temos então a percepção que novamente será feita em dois momentos distintos. Um, como podemos ver agora, é temporalmente presente nos tempos de Acás. Esta criança seria um sinal para Acás do cumprimento de Isaías, onde 4 a 9. Já estudámos a semana passada, não o vamos ler agora, mas essa é uma primeira parte da profecia, mas é incompleta. E agora sim, vamos entrar em Mateus 1, 20 a 25, e como muitos de vocês disseram, vamos temporalmente distante, mas a finalização desta profecia com o nascimento de Jesus, o bebê Emanuel, Deus conosco. Ora bem, passamos então à frente. Peço desculpa. Quando aqui nos diz, na verdade, não, peço desculpa, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o bem e escolher o mal. Quando aqui fala-nos do mel e principalmente da manteiga, temos esta manteiga, não é uma manteiga como nós usamos hoje, com que podemos barrar no pão. Esta manteiga é uma referência a leite coalhado. E antigamente, e ainda hoje acaba por ser, isso era algo que era algo extravagante, algo que nem toda a gente tinha acesso. É uma clara mensagem que nos é dada, que uma vez que esta terra ia ser desolada pelos assírios, e temos isso bem presente no 4 a 9, Deus
vai estar com o seu povo. Deus vai estar com os remanescentes. E, por muito que a terra seja devastada e destruída, eles terão sempre o apoio de Deus e o que comer. Mas agora vamos a uma parte também muito interessante. Quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem. Nós aqui temos uma pequena incerteza. Porquê? Porque nós não conseguimos, não temos bem a certeza, estamos a falar num período em que ele tem 2 ou 3 anos, ou aos 12. Porquê? Porque dos 2 aos 3 anos temos então o desenvolvimento do paladar. O paladar está formado e ele consegue perceber o que é que gosta e o que é que não gosta. Aos 12 anos temos as capacidades cognitivas. Então, também temos aqui uma pequena dúvida. Em termos temporais, continuamos com a mesma dúvida. Porquê? Mais à frente, no versículo 16, temos onde nos diz: será desamparada a terra antes cujos 2 reis tu tremes de medo. Este tu é referente a Acaz. Isso é claro. Estes reis, estamos a falar de quem? Estamos a falar de Rezim, o rei da Síria, e Pecã, o rei de Israel. Então, porquê esta dificuldade em perceber a idade do menino? Porque em 732 a.C., a criança iria ter 2, 3 anos e foi nesse período em que Damasco foi tomada, ou seja, a Síria foi tomada pelos assírios. Mas em 722 a.C., a criança, quando tinha 12 anos, foi temporalmente quando a Samaria foi tomada pelos assírios, ou seja, Israel. Ok, então passamos à frente. Mas o Senhor fará de ti, fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria. Acaz já provou claramente que não vai pedir ajuda a Deus. Ele não tem qualquer intenção de confiar o seu povo, Judá, ao Senhor. Então, em 2 de Reis 16, 5 a 7, nós podemos ver que ele vai pedir ajuda ao rei da Síria. Essa ajuda é um pouco complicada, uma vez que o próprio Isaías acaba por advertir Acaz: repara, isso é um erro. A Síria, por muito que te ajude agora, mais tarde será a tua destruição. A Síria e salvação não são conectados. Tivesse ele confiado em Deus e teria obtido as suas bênçãos e proteção. No entanto, ele não o quis. E mais tarde, no versículo 18, vemos a resposta de Jesus. Assobiará o Senhor às moscas que há no externo dos rios do Egito e às abelhas que andam na terra da Síria. Moscas. A mosca é representativa de uma peste. Ela representa o Egito quando Judá tenta refúgio com o Egito. Porque a Síria toma Israel, toma então também a Síria e depois vai atacar também Judá. E então Acaz vai tentar resguardar-se com o Egito. Mas, como nos apresenta aqui o texto, isso foi novamente um erro. O Senhor, mas não nos esqueçamos, porque o Senhor continua com o seu povo. E o Senhor continuou e livrou Judá dos assírios. Não foi os egípcios. Vamos ver mais à frente, então. Fala-nos das abelhas. Quem é as abelhas? As abelhas que andam na terra da Assíria são representação dos assírios.
A abelha é considerada um oponente persistente e formidável. É um inseto muito trabalhador. Mas, apesar de quando pica ser uma dor dolorosa e intensa, muito, muito, muito raramente é fatal. E vemos que Deus não abandona o seu povo e está aqui a transmitir uma mensagem. Vocês vão levar uma picada muito forte, vamos ter tempos dolorosos, mas não será fatal. Continuamos. Vamos mais à frente, vamos passar para o versículo 20. Naquele dia rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Em primeiro lugar, eu penso que muitos me conhecem e tenho noção que muitos também já me disseram para cortar a barba. Nesta altura do campeonato, nos tempos de hoje, cortar a barba não é muito significativo. Mas, na altura, rapar os pelos todos e cortar também a barba era uma grande humilhação. Era algo pelo qual ninguém queria passar, porque era algo de vergonha. E Deus está a dizer, vocês vão ter de se humilhar. Judá vai passar por uma grande humilhação, uma desgraça. E quem é que vai ser o condutor dessa desgraça? Quem é a navalha? A navalha, do outro lado do rio, é a Síria. Deus iria usar a Síria para mostrar a Judá que eles necessitavam de se virar para ele. Eles necessitavam e esqueceram-se dessa humildade. E isso é observado em Isaías 10, do versículo 5 ao versículo 7. Só lendo rapidamente o versículo 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-o contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dê o roubo à presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ok. Já percebemos as consequências que o povo de Judá estará a ter. Já percebemos que Acaz tem estado a cometer erros gravíssimos, porque em vez de se concentrar em Deus, no Senhor, vai tentar ele próprio encontrar soluções. Normalmente, quando o homem tenta encontrar soluções, não costuma correr bem. E Deus, através de Isaías, está a tentar exatamente mostrar isso. Passamos então para o versículo 20 e 21, aliás, para o 21, onde diz naquele dia, ou seja, estamos a falar num período temporal semelhante, ou no mesmo período temporal. Ele vai nos dizer: sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. E será tal a abundância do leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel, comerá todo o restante no meio da terra. Muito bem. Quando ele diz apenas uma vaca e uma ovelha, nós temos de ter noção que isto é posterior às invasões da Assíria. Ou seja, os assírios já passaram por Judá, devastaram tudo, mas, no entanto, alguns restantes vão conseguir salvar algum gado. Não muito, mas o suficiente para se manterem. A abundância em leite aqui é novamente uma afirmação de Deus a dizer: eu não vou abandonar o meu povo. Aqueles que confiam em mim, aqueles que permanecerem fiéis, serão abençoados. Eu não os abandonarei. Mais à frente, no versículo 25, diz-nos que a todos os montes que os homens costumam se achar para ali não irás por tremores os espinhos e abrolhos. Serão para o pasto de bois e para serem pisados de ovelhas.
aqui é mais uma confirmação das consequências das decisões de Acaz. As quintas antes produtivas agora eram deixadas ao abandono, eram selvagens para os animais pisarem e aproveitarem-se delas. Eu, quando era pequeno, o meu pai ofereceu-me um pequeno MP3, uma coisinha assim pequenininha mesmo, e eu, como na altura não sabia mexer em computadores, nem nada do género, ele meteu a música lá para dentro. E havia uma música que sempre me ficou na cabeça desde então, que dizia mais ou menos o seguinte: oh, eu sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Nós somos livres de escolher tudo o que queremos, mas nem tudo nos convém. E é exatamente essa a lição que o povo de Judá está a aprender, e Acaz também. Vamos então seguir para o capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nele de maneira inteligível, rápido, despojo, presa, segura. Aqui já falámos um pouco do que significa, mas este nome foi gravado em pedra. Isso era para ser uma lembrança, embora que no tempo onde a criança teve o nome pudesse não significar nada para Acaz, mas era uma lembrança para o povo do que se avizinhava, das invasões iminentes da Síria. É interessante quando vamos ver aqui no versículo 3, fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. É interessante. Porquê profetisa? Quem é esta profetisa? Esta profetisa é a mulher de Isaías. Mas porquê? Também era uma profeta, no caso de profetisa. É pensado que a mulher de Isaías também tinha dons espirituais. No entanto, muitas das vezes, as mulheres dos profetas eram então tratadas como profetisas. Por isso, aqui, novamente, existe um bocado a interpretação, mas pensa-se que seria... aqui é claramente uma referência, perdão, à mulher de Isaías. E no versículo 4, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Temos outra vez a confirmação de 7:14, Isaías 7:14. É outra vez uma confirmação dessa profecia. Mas agora sabemos, é apenas de um momento parcial, porque ela só vai ser concluída mais tarde com o nascimento de Jesus. Este capítulo 8 é muito um reforço, os 10 primeiros versículos deste capítulo 8 são muito um reforço da mensagem do capítulo 7. Vai reforçar novamente os acontecimentos pelo qual Judá vai ter de passar. E reparem no final do versículo 10. 8:10. Forjai projetos e eles serão frustrados. Daí ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Emanuel. Novamente, Emanuel. Apesar de todos os erros que o povo está a fazer, apesar de tudo o que está a ser feito de mal, Deus continua a reafirmar: vocês são o meu povo. Eu estou aqui por vocês. Vocês querem ou não? Essa é a decisão que temos de fazer. Mesmo pessoalmente temos de saber: queremos juntar-nos a Deus ou não? Versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Aqui o Senhor está a falar para quem? Aqui o Senhor dirige-se a Moisés. É claramente uma mensagem para Moisés. E Moisés
está a dizer que Judá afastou-se de Deus. E com forte mão, okay, com veemente, foi-me dito para não seguir o caminho que Judá está a seguir, mas, pelo contrário, confiar em Cristo, confiar no Senhor. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temeis o que ele teme, nem tomeis por isso, não tomeis isso por temível. Conjuração vem do verbo kesher. Eu peço desculpa se não estou a dizer corretamente a palavra em hebraico, mas não é o meu forte. E kesher quer dizer conspirar, mas uma aliança formada contra alguém. E aqui nós vamos poder observar dois lados. Por um lado, temos uma aliança da Síria e Israel contra quem? Contra Judá. Por outro lado, temos uma outra aliança de Judá e os assírios contra a Síria e Israel. Mas esta pequena palavra tem uma pequena particularidade. É que não é algo positivo. Não é uma aliança positiva. Esta aliança, esta palavra, e aqui quando diz conjurar, tem sempre uma conotação de algo contra alguém. Ou seja, nunca é uma aliança que nos vai fazer crescer. E ao longo deste texto vemos como Deus continua a advertir e adverte, e adverte, e adverte, e simplesmente o povo não ouve. No versículo 13, ao Senhor dos Exércitos, e Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Isaías tem uma visão da santidade de Deus. E ele tenta demonstrar o que ele conseguiu ver. Ele tenta demonstrar quem é o Deus verdadeiro. E diz, se formos tementes ao Deus verdadeiro, não precisam de ter medo de meros homens. São homens, não são Deus, o poderoso. Homens, Pecã e Rezim, quem são eles ao pé do nosso Deus? No entanto, Acaz continua com medo. Estou a ver aqui algumas respostas e é exatamente isso. Vamos continuar um bocadinho mais à frente e vamos para o versículo 14. E no versículo 14 eu penso que já passaram a pergunta: quem é a pedra de tropeço? Aqui em Isaías vai-nos falar de uma pedra de tropeço. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. De quem é que nós estamos a falar quando temos esta pedra de tropeço? É interessante. É interessante e quando eu li pela primeira vez parecia muito óbvio, mas afinal não era bem assim. O santuário, aqui estamos a falar do verdadeiro santuário. Cristo é o verdadeiro santuário de Israel. Mas a pedra de tropeço já não é bem assim. Já não é bem direto. Durante os trabalhos do templo de Salomão, havia uma pedra que andava lá perdida no meio. Uma pedra que, por muito bonita que fosse, tinha uma forma estranha. Então não encaixava onde era suposto, não se podia usar. Ela andava ali perdida, ela atrapalhava os trabalhadores e era algo incómodo. Até que alguém olhou para ela e descobriu o seu verdadeiro valor. Descobriu que aquela iria ser a pedra mais importante daquela construção. Era a pedra angular, a pedra que iria desenrolar tudo o resto. E Jesus é esta pedra de tropeço que aqui nos é falado. Jesus é a pedra angular do judaísmo.
Vamos ver. Se Jesus é conosco, nós não temos nada a temer. Ele vai ser das melhores bênçãos que nós temos na nossa vida. Ele vai nos ajudar. Mas, se nós não o quisermos, ele vai ser simplesmente uma pedra de tropeço. E era o que estava a acontecer naquele momento com o povo de Judá. Jesus, naquela altura, Deus, naquela altura, era uma pedra de tropeço para o povo. Porquê? Porque o povo rejeitava e deixava ali como uma pedra, um empecilho. Uma pedra onde eles poderiam... Era uma pedra desinteressante. Onde nós vemos que claramente podia ser a base do povo. Vai-nos falar, reparem, vai-nos falar de ambas as casas de Israel. Estamos a falar aqui a Judá e Israel, onde ambos os povos rejeitaram a Deus. E é interessante que vai-nos falar numa armadilha. Que armadilha é esta? Esta armadilha é a mesma ideia de ofensa que a pedra de tropeço tem, mas para o povo de Jerusalém. Muitos tropeçarão e cairão. É claramente dito isso. E aqui no versículo 15, muitos dentre eles tropeçarão e cairão. Estamos a também referir-nos temporalmente. Ou seja, no tempo de Isaías, mas também durante todo a nossa existência, muitos irão tropeçar. Porque se rejeitam a Deus, novamente, Ele não está lá a fazer nada para nós. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Selar. Eu quando penso selar, eu penso muitas das vezes, quando eu era mais novo, era uma criança, e o meu irmão foi-lhe oferecido um kit com cera e um carimbo. E eu, a partir do momento em que lhe foi oferecido aquilo, andava sempre a carimbar e selava todas as cartas. Mas só mais tarde é que eu percebi o significado do selar. E é exatamente isto. Isto é uma tarefa para Isaías. O selo era uma forma de manter a palavra de Deus autêntica e inviolada. A mensagem era transmitida através de Isaías, mas aquela mensagem era importante demais para ser alterada. E esta é uma missão clara que Deus está a dar a quem? A Isaías, para o povo. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Eu tenho de ser sincero. A mim custou-me um pouco este versículo. Em primeiro lugar, quando diz esperarei no Senhor. Isto é uma mensagem que Isaías está a dar. É a resposta ao chamado de Deus quando Deus fala a Isaías dos versículos 12 a 16. Esta é a resposta. E ele diz, não, Senhor, eu vou me manter contigo. Eu vou me manter fiel. E agora vem a parte marcante. O Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. O Senhor vai virar a cara. Propositadamente. É algo forte, é uma mensagem forte que aqui está a ser transmitida. Podemos comparar este episódio, este momento, com um episódio antes. Em 1 Samuel 2, 8 a 6. Quem souber, quem se lembrar, consegue perceber desde já que estamos a falar de Saul. Saul passou por uma experiência semelhante. E a experiência deste povo é muito semelhante a essa experiência em 1 Samuel 2,
28, 1 Samuel 28, 6. Deus vira o rosto propositado, mas porquê? Porque uma vez que o povo não queria falar, o povo rejeitou-o tantas vezes, que Deus não vai continuar a falar para sempre. Deus não vai continuar a chamar para sempre quem não o quer ouvir. Esta é uma mensagem muito forte. No versículo seguinte, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Esta é um reforço da mensagem do capítulo 7, no versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Novamente, temos mais sinais. Deus não se cansa de tentar interagir com o povo, não se cansa de tentar reconciliar com o povo, mas o povo continua a rejeitá-lo, continua-lhe a virar as costas. Então, Deus acaba por virar. O problema, e este foi o grande problema e o maior erro de Acaz, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? Reparem, aqui, o próprio texto acaba por ser um bocado condescendente. Estas palavras são palavras um pouco de escarneio, que chilreiam e murmuram, são barulhos mesquinhos, são barulhos estranhos. E Satanás usa muito isso. E Acaz foi tão longe, rejeita tanto Deus, que acaba por ir ao oposto. A partir do momento em que ele se vira para os espíritos, está a dar uma clara mensagem de que não quer se virar para Deus. Eu já o tinha dado, mas aqui é um claro romper dessa tentativa que Deus está a ter com ele. E ele está-se a colocar com Satanás. Ele está claramente a colocar-se com Satanás. E Isaías adverte-o, mas como é que vocês estão a dar mais importância aos mortos do que ao nosso Deus, um Deus vivo? E Isaías continua a tentar mostrar a alternativa, mas eles continuam a consultar os mortos. Em Eclesiastes 9:5 diz-nos claramente: os mortos não sabem coisa nenhuma. O homem não consegue fazer maior tolice do que consultar a morte e não o Deus vivo. E para terminar, mesmo a terminar, no versículo 20, há lei e há o testemunho. A vontade de Deus revelada, a lei, a Torá. Isaías diz e volta a afirmar aos outros que o poderiam ouvir: a palavra de Deus é o que vos salvará. A palavra de Deus é o caminho. Ele está a tentar divergir o caminho que o povo estava a ir para um caminho de salvação. Terminando com os versículos 21 e 22, estes versículos acabam por nos dar as consequências daqueles que rejeitam a Deus e que lhe viram as costas. Olharão-se para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Irmãos, não me cabe a mim tentar dizer o que vocês têm a escolher, mas para mim esta lição é riquíssima. Vale a pena estudar. E está-nos a dar uma clara mensagem. Vamos escolher o Senhor, o Deus vivo, o Deus que nos salva, que nos livra. Confiemos nele.